Olha aqui, ó. Não é um bom momento para ser imprensa no Brasil, tá? Não é. A gente tá vivendo um momento muito difícil e com polarização, tudo aquilo que a gente já sabe. Tudo aquilo que a gente já sabe. E hoje em dia, dar notícias, noticiar fatos verdadeiros, às vezes são interpretados como você assumir um lado, você ser de um extremo ou do outro. Não é um momento dos mais tranquilos. E é claro que eu não vou aqui ficar falando sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu vou me ater ao esporte. Porque no esporte também não está sendo um momento dos mais tranquilos para ser imprensa. Tem várias razões para isso. O distanciamento da imprensa com jogadores, treinadores, com o meio do futebol. Você não tem mais acesso praticamente a treinos, você não tem mais um contato direto com os jogadores, com os treinadores, comissão técnica, as relações que eram criadas de respeito, sabe? Elas não existem mais, quando existem, elas são raras. Então hoje existe realmente um distanciamento, né? Culpa de todos os lados, tá? A culpa não é de um lado só, do outro lado só. Tem responsabilidade de todos os lados. De todos os lados. Mas eu queria falar nesse final de semana, especificamente, do que aconteceu lá em Minas Gerais. Porque nós tivemos 2 episódios que foram aí noticiados com relação a treinadores e imprensa. O principal deles, o do Abel Ferreira. Porque o do Kudê, eu não vou nem me aprofundar. O Kudê, na entrevista, fala pro repórter, escuta, você quer sentar aqui no meu lugar? Porque o repórter estava, na pergunta, dando uma opinião sobre o time dele. Você não acha que fulano tem que ser titular no lugar de Beltrano, porque Beltrano tá jogando mal? E o Kudê falou, olha, se você quiser sentar aqui no meu lugar, eu acho que aí faz parte do jogo, faz parte. O que o Abel fez, aí não. Aí, o Abel que me desculpe. Para quem não viu, nós temos a imagem aí, Túlio Ligeiro, a imagem do celular do Pedro Spinelli, produtor da Rede Globo, das organizações Globo, e ele estava ali na área de zona mista, numa área de imprensa, no Mineirão, quando isso aí aconteceu, ó. O senhor está desde o intervalo mandando esse cara. Eu nunca falei contigo. O árbitro não vai vir até o senhor. É uma discussão do Anderson Barros com o quarto árbitro. E o Abel vai aparecer. O Anderson tá ali tentando conversar, chega o Abel. Senhor, peraí. Eu só trago as pessoas com educação. O que o senhor quer falar? Você também tá bom, mas só fala assim, boa noite, o senhor tá tratando dessa forma. O senhor tá desde o intervalo mandando esse cara. Eu nunca falei isso. Bom, são imagens aí, obviamente, do GE. A imagem é de um produtor da Globo, que estava ali filmando. E nós temos uma outra imagem que foi aí divulgada exaustivamente, que é da Rádio Itatiaia, de um repórter da Rádio Itatiaia, do Henrique André, que mostra por um outro ângulo o que aconteceu. O Abel tomou o celular do produtor, do Pedro Spinelli, e não queria devolver. Não fosse um segurança do próprio Palmeiras que chegou ali e tal, e ele ia levar o celular embora. Então assim, ó, o Abel, quando começa a entrevista coletiva, ele solta algumas frases que eu fiz questão de destacar aqui. Peço desculpas se me excedi. Se me excedi, Abel? Como assim? Como assim? Claro que você cedeu. Você tá numa área de imprensa. Você tá sendo filmado. A situação está sendo filmada. Porque ela é pertinente. Se tratava de um diretor do Palmeiras cobrando o quarto árbitro. E de maneira muito educada, inclusive.
Tava tudo certo ali. Eu não vi nada acontecendo ali de maluquice. Não tinha agressão. Até um segurança do Palmeiras chega para um segurança que acha que era do Atlético Mineiro, falou, ó, não coloca a mão não, não coloca a mão no Anderson não. Que o Anderson tava tentando chegar, tava tentando ali, no meu entendimento, um diálogo ali com o quarto árbitro. Tava tudo certo. O cara tava filmando, tava na área de imprensa, e o Abel vai e toma o celular do cara. E diz, entre outras coisas na entrevista, há coisas que a imprensa não tem que saber. Olha, Abel, eu concordo com você que tem coisas no futebol que a imprensa não tem que saber. Como que você tá montando o seu time, como é que tá a relação interna, que você sabe que se vazar não vai ser legal, coisas que são administradas internamente e não externamente. Ok. Mas isso aí não, cara. Por que a gente não tem que saber? Que o diretor estava cobrando o quarto árbitro. E veja, eu nem entrei no mérito aqui se tinham razões as reclamações ou não. Se elas eram pertinentes ou não. O lance do gol do Rony, você tem que acreditar ou não na máquina. Na hora ninguém percebeu. O lance foi revisado, o cara foi lá, tem que confiar na máquina. Confiar em quem tá atrás da máquina, se tá ali realmente traçando no lugar certo e tal. Mas a questão não é essa. A questão é que ali estava acontecendo algo absolutamente normal. O diretor de futebol estava conversando, não foi de maneira intempestiva. Eu acho esse tipo de diálogo que, inclusive, ele engrandece. Seria melhor ainda se eles tivessem os dois conversado tranquilamente. Fala, olha aqui, ó. Olha, foi traçada a linha, veio de lá e tal. Ok. Mas o Abel ir tomar o celular do cara num local designado pra imprensa, e aí ele vira pro cara da Itatiaia. Ele vira pro cara da Itatiaia e fala assim, ó. O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade. Porque o cara da Itatiaia tava filmando o Abel tomando o celular do produtor da Globo. Oi? Oi? O futebol brasileiro tá assim pela responsabilidade do jornalista que tá fazendo o trabalho dele? Na área dele? Abel, não confunda as coisas. Não confunda as coisas, cara. Eu sou fã do Abel. Acho que o Abel em muitos momentos é perseguido. Mas o Abel dá motivos, cara. O tanto que ele é chato na beira do campo, muitas vezes desnecessariamente, e agora com uma atitude dessa. Abel, eu sou seu defensor, inclusive para ser técnico da seleção caso o Ancelotti não aceite. Eu ainda acho que o Ancelotti deveria ser, e o Edinaldo confirmou isso em entrevista recente, que ele continua sendo o plano A. Mas pra mim, você seria o plano B. Se você continuar dando motivo... O Edinaldo disse nessa entrevista que ele quer uma seleção um pouco mais aberta com a imprensa, mais aberta com o torcedor. Desse jeito, não vai dar pra ficar te defendendo pra sempre. Não vai. Então já é um momento muito difícil. E aí a minha recomendação pra você, Abel, fecha os treinos, esconde a escalação, esconde o que tá acontecendo internamente do seu time. Tem problema nenhum, é seu direito. É seu direito. Mas querer se meter no trabalho da imprensa, numa área designada pra imprensa... Abel, com todo carinho, velho, eu sou seu defensor, eu sou seu fã, eu sou seu admirador, mas nessa, você errou feio.